Shalom! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Quem é Este? Eu sou o Nathan. Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainara. O tema do episódio de hoje vai ser Este é o Bom Pastor. Será que seu pastor é um bom pastor? Será? Será? Se você pensou, não, ele não é um pastor, ou talvez ele seja um bom pastor, você pensou errado. Continue com a gente que você vai entender mais sobre o assunto. Vamos lá. O texto base de hoje vai ser Ezequiel 34, do 2 ao 5. Diz assim: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida e todos os animais selvagens. Pesado, hein? E aí acabou, porque todo mundo ficou triste. Pessoal, para ficar de uma forma mais clara, para ficar de uma forma mais didática, o que esse texto está querendo dizer? Ele estava falando basicamente dos pastores e dos líderes religiosos da época, né? E como diz, eles eram mal pastores, eles se preocupavam consigo mesmos, se preocupavam com se iriam se vestir, o porte de, eu tô me saindo bem perante as pessoas, mas por trás não era nada daquilo, era só uma fachada para dizer que era um servo de Deus, ou seja, a religiosidade. Lá em João, Jesus fala do mau pastor. E qual era a crítica de Jesus naquela época? É o inimigo? Não. A crítica do Senhor era contra os religiosos. Porque naquela época, eles não pensavam duas vezes em expulsar alguém da sinagoga. Se você fizesse algo errado, você estava expulso da sinagoga. E você expulso da sinagoga, você não era praticamente ninguém mais no povo. E eles seguiam bem à risca o que estava nas escrituras. E qualquer coisinha fora era apedrejado, praticamente. Era crucificado. Opa! E aí a consequência era morte. Se não fosse uma morte física, era uma morte social. E eles se achavam bem certos, né? Os top. E engraçado que eles se achavam muito bom e eles não eram nada daquilo, né? Que nem fala na carta de Éfeso, se não me engano, né? Que eles se achavam bons e que eles acham que estão bons, porém não é nada daquilo e faltava muito neles. E Jesus deixava isso bem claro, porque eles julgavam as pessoas. Na verdade, as pessoas precisavam de ajuda e eles não viam isso. Eles viam, se você é um pecador, você é um pecador e você não pode nem encostar em mim. A questão até que eles falavam que você encosta nessas coisas que contaminam, né? Aquela questão de, você pecou, você não serve mais, não tem salvação. Eles não tinham a cultura que nós temos hoje, a cultura da salvação, né? Que depois que Cristo foi morto na cruz em prol da salvação, né? A gente tem a cultura da salvação. Um dos exemplos disso é quando Jesus... citar dois exemplos. Quando Jesus ensina as pessoas como orar. E aí, quando o Senhor fala bem assim, quando você orar, você entra no quarto e fecha a porta. E não faça igual aquelas pessoas que param nas esquinas e oram alto para que as outras vejam, o português está em dia. Vejam, esses são hipócritas, porque só falam com palavras, mas o Senhor vê o coração e sabe que não é verdade. E outro exemplo que a palavra do Senhor fala, quando havia um homem cego. E aí as pessoas perguntavam assim, mestre, por que achas que aquele homem está cego? Não foi isso que o texto fala? Por que achas que aquele homem está cego? Quem pecou, na verdade? Essa é a pergunta. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Não foram isso? E aí o Senhor fala, nenhum desses, isso é pra glória de Deus.
E é tipo como se fosse uma forma de mostrar que as pessoas não podem ver algo, uma dificuldade na vida de uma pessoa e já falarem, esse tá assim? Porque alguém pecou. Exatamente. Até os discípulos que andavam com Jesus, aquele que tava tipo no pé de Jesus, aprendendo tudinho com ele. Não era só religiosos. Uhum. E, ou seja, todo mundo estava sujeito a julgar o irmãozinho. Isso tanto naquela época quanto hoje. Isso também é considerado um mal, pastor. Que é a religiosidade. Interessante que você falou, é muito interessante. Que o pecado ele é hereditário, né? Porque desde o Éden, de Adão pra cá, a gente herdou o pecado e não tem jeito. Mas o resultado do pecado não é hereditário, porque cada um responde individualmente. Né? Não quer dizer que aquela pessoa tá passando dificuldade porque o pai dela pecou, a mãe dela pecou, entendeu? Porque é uma vida à parte, é uma alma à parte, entendeu? E cada um é responsável, né? Hã? Nada, falou. E, cara, trazendo pros dias de hoje, né? Existe o mau pastor, ainda existe, não muda, né? Porque eu costumo dizer que a Bíblia, ela é um livro, mas é uma história, só que não é uma história à parte. A gente faz parte dessa história ainda. Né? Só que a nossa parte está sendo escrita. Essa Atualizado que o jornal de amanhã. Mas atualizado, exatamente. Ou seja, existe pastores assim, como eu falo pastores, líderes religiosos em geral, né? Que olham para a ovelha e vê o pecado, aí a ovelha ela tem receio de chegar no pastor e falar, eu preciso de ajuda, eu tô pecando, mas eu preciso de orientação espiritual, porque ela sabe que quando ela chegar no pastor, o pastor vai chegar e vai falar, você tá de banco, você precisa passar um tempo com Deus para resolver seus problemas, que como que se ela ficasse de banco, ia ser um castigo, você tá de castigo. Não que a gente tá falando assim, que quando a pessoa está vivendo uma vida em pecado, ela não tem que ser disciplinada. Não tem a ver com isso. Mas quando a gente fala de líder religioso, eu sou um líder no meu grupo. Você é líder no seu grupo. Para uma pessoa, você é um líder. O líder é aquele que pode também ser dado como um exemplo. Exatamente. Você é um exemplo, por exemplo, para uma pessoa que está visitando na sua igreja ou um amigo seu que ainda não tem relacionamento com Jesus. Você é um líder para ele, você é um discípulo do Senhor e você tem a oportunidade de discipular aquela pessoa. E a partir do momento que aquela pessoa está em dificuldade, ainda não entende o processo da relação com o Senhor, que foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz, para que hoje a gente tivesse uma relação com o Pai, aquela relação que foi perdida no Éden. Você que é um líder para aquela pessoa, em vez de ajudá-la a se aproximar de Deus, você afasta mais ainda, você está sendo um mau pastor. E é o que fala, tipo, no texto aqui. O texto fala assim: vocês se aproveitam do que as pessoas podem dar, mas não cuidam delas. Verdade. É interessante que tem pessoas que realmente elas só precisam de uma orientação espiritual, né? Porque existe orientações espirituais, a Bíblia é cheia de orientação espiritual, né? E tem pessoas que realmente não quer, que conhece e realmente não quer, né? Existe a diferença. E o bom pastor, ele tem que saber filtrar essas coisas e não generalizar, porque um tá pecando e tal, ele precisa ficar de banco. Aí todo mundo que chegar pedindo ajuda vai ficar de banco. Não, tem que existir um discernimento, né? O texto é bem claro, tipo... Não, pode falar. O texto é bem claro, ele fala bem assim, uma das principais broncas de Deus é: vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, e vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuram as perdidas, vocês têm dominado com dureza elas. Muitas têm se ferido, têm se machucado, têm desviado, e ao invés de cuidar, ela fala assim, mas ela saiu porque ela quis e que se vire, procure o caminho do pasto de volta. Não é assim. Paulo diz que nós temos que fortalecer uns aos outros, ajudar aqueles que estão longe a voltar para o Senhor. O Senhor mesmo lá nas cartas de Apocalipse, ele dá conselhos às igrejas que estão desviadas. Ele não fala simplesmente, você desviou a igreja, você tá fria, vai para o inferno. Não tem mais chance, acabou. Não, tipo, o próprio Senhor vai lá e aconselha. Então por que nós, sendo nós, pecadores que somos, não vamos aconselhar e ajudar as que estão feridas? Exatamente.
Porque o que acontece? A pessoa sai e às vezes isso acaba virando um trauma geral pra pessoa, no ponto de ela achar que o evangelho é aquilo. Então, mancha o evangelho. E não é, o verdadeiro sentido do evangelho é totalmente diferente. E esses mal pastores, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo essas práticas. E essas práticas, infelizmente, estão criando barreiras em pessoas. Você vai chegar numa pessoa e vai, você é crente, eu não quero, porque crente só quer meu dinheiro, crente, eles só sabem nos separar, só sabem nos julgar, isso e aquilo. E o maior prejuízo não é nem tipo a barreira entre elas e a igreja, é entre elas e o Senhor. Porque, cara, elas acabam se afastando do Senhor. Se ali na igreja é difícil, muitas das vezes é difícil pra gente continuar firme, imagina fora, sabe? Sem ter aquele local de comunhão, de não poder entrar ali na casa do Senhor. Porque a gente pode ter sim nosso momento com o Senhor no nosso quarto, em qualquer lugar, a gente carregar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, mas estar ali no templo, onde um lugar separado para adorar o Senhor, isso afasta também. A pessoa não recebe mais o alimento diário, a pessoa não recebe mais o sangue que circula ali no corpo, porque ela se desliga do corpo, ela se desliga do rebanho. E uma ovelha sozinha... Mensagem para os desigrejados. O corpo é muito importante, presta atenção, hein? Não para com essa doideira de que não precisa de igreja, que isso não existe. Jesus nunca falou que a gente não precisava de igreja. Jesus nunca disse. Vocês não precisam congregar, muito pelo contrário. Né? Jesus, ele congregava, ele ia nas sinagogas, ele lia a Torá, então... Não criam essa imaginação que eu tô com Deus em casa, tá ótimo. Que não é assim que funciona. Você quer ver que não, querido? Quer um exemplo do bom pastor? O Senhor largou as 99 para buscar uma ovelha e deixar pertinho do rebanho. Se não fosse importante, ele deixava a ovelha para lá e ficava com as 99. Mas não, é necessário que a ovelha esteja perto do rebanho, que o Senhor cuide dela perto do rebanho. Ela sente segurança junto com outras ovelhas e com o cuidado do pastor. Senão ele tinha deixado a ovelha pra lá. Mas não, ele largou 99. Às vezes o Senhor, ele vai atrás de você, pessoa que está longe do pasto, que Jesus está pastando com as ovelhas dele. Talvez isso hoje, este podcast hoje, esse episódio de hoje, seja o Senhor falando: volte para o meu rebanho. E é sua oportunidade de se juntar de novo com o rebanho do Senhor. Então, você que... a gente já explicou isso, que líder não tá... A gente não tá focando só no líder religioso. Sim, também, mas tipo, num geral. Na própria igreja como um líder pra sua nação. E pro seu país, que é a mesma coisa, e pro mundo. Então, é importante, cara, o cuidado daquelas que estão perdidas. Não apontar o erro, tipo, olha, sabe quando a ovelhinha se afasta e a outra ovelhinha vai... A ovelha que tá ali no pasto, ela não vai falar: olha lá a ovelha que saiu, o pastor tá trazendo ela de volta, que deixe ela lá no abismo, lá longe. Não, cara, não é assim que funciona. Eu queria ler um texto, que é do nosso texto base, mas tá lá o Bom Pastor, o título. Aí é o 15. Eu mesmo cuidarei delas, no caso o Senhor, e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. A gente tava falando do mau pastor, então agora vocês vão entender um pouquinho do bom pastor. Se tem o mal, tem o bom pastor, que é esse aí que ela vai explicar. O Senhor, ele que cura as nossas feridas. Nós somos curados pelas pisaduras que tem na palavra. Ele trata as feridas abertas e às vezes a gente não sabe lidar com a dificuldade do irmão, com o problema que ele tem. A gente não tem os olhos de amor de Jesus, a gente olha ele com olhos de... o irmão, no caso, com olhos de julgamento. E não é esse olhar que Jesus tem. E todos nós já fomos ovelhas perdidas. E nós somos até você que nasceu na igreja. Nós fomos encontrados pelo Senhor. E
eu vou me usar como exemplo. Por exemplo, eu já estive perdida dentro da igreja. Porque eu me relacionei com uma pessoa e nisso eu fiquei por 2 anos perdida. Sem intimidade, sem o meu relacionamento com o Senhor, vivendo com falta de paz, sem... Tipo assim, se Jesus voltasse, eu sabia que eu ia pro inferno. E como que eu ia falar isso com alguém se eu tava fazendo as coisas dentro da igreja, mas eu não tava fazendo parte do corpo? A importância de um bom líder. E gente, e só um exemplo, que a pessoa não precisa pecar pra estar afastada do Senhor. Ali, afastada do bom pastor. Às vezes não, e é o que tem muito dentro da igreja hoje. A pessoa simplesmente perde o relacionamento com o Senhor, sabe? Se perde ali no caminho. Exemplo que ela falou, tipo, você começa a relacionar com outra pessoa e talvez a pessoa não sirva o mesmo Deus que você, ou não sirva o seu Deus. Talvez não serve de verdade, Não serve a Deus nenhum. E você acaba ali, tipo, em dúvida do que fazer e se afastando do Senhor, se afastando do carinho do pastor e não reconhecendo mais a voz do pastor, que dizem que a ovelha reconhece a voz do pastor e você acaba não ouvindo mais a voz do seu pastor. O interessante é que é muito prejudicial, porque o que acontece? O Espírito Santo é o que nos adverte do nosso pecado, né? Porque ele que cobra, a gente tá ali, vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo vai lá e a gente já se sente mal e acaba não fazendo. Agora você para pra pensar, e quando não tem o Espírito Santo pra te cobrar? Você vai estar pecando e, tipo, nada vai estar te cobrando. Aliás, o Espírito Santo sabe te cobrar sem... Na verdade. Primeiro ele te abraça e depois ele mostra os seus erros. Ao contrário do que as pessoas fazem hoje em dia, né? Exatamente. Não, pode falar. E o que é interessante é o seguinte, quando a gente está próximo, né, o Espírito Santo ele tá ali, o Senhor deixou o Espírito Santo para isso, né, para nos consolar, para nos orientar e advertir também, porque eu acredito muito nisso, né, porque a partir do momento que você tá ali, você vai fazer alguma coisa, você sente, acredite, não é intuito, não é você tá sentindo, eu tô com mal-estar. Gente, crente não tem misticismo, não existe mal-estar. O Espírito Santo testifica mesmo, sabe? Não existe isso, não. Você vai fazer alguma coisa, você se sentiu mal, você já para, não é da vontade do Senhor. Você não é sensitivo. É. Eu tô sentindo. Não, não, você não tá sentindo nada. É o Espírito Santo que tá te Exatamente. avisando. Mas sabe, tipo assim, até quando eu era do mundo, eu sentia o cuidado do Senhor. Eu não conhecia ele, mas... Ele tentando te Ele trazer tava- pras 99. Sim, ele tava ali, ele tava me protegendo e eu já tive até uma experiência com isso, que... Questão de ataque espiritual mesmo. Eu senti como se tivesse um escudo. E eu senti o baque do escudo. Tipo assim, o que é isso? Mas, nossa... Esse é Senhor tá o comigo. bom pastor. É por isso que hoje a gente ouve muito de copiar a Jesus Cristo. Porque ele é o modelo, gente, que não tem outro igual. E com ele você não tem como errar. Ele é a cola perfeita da prova pra você tirar 10. Exatamente. E eu vou ler, Um caralho. eu vou ler um texto que fala do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Olha, quem não conhece, é impossível você não já ter ouvido esse texto por aí. Eu não conheço esse daí, não. Salmos 23, ou não ter visto colado num quadro na parede, Pois. ou num carro. Pomba. Com uma pomba. A pomba não representa a paz, gente. Polêmica parte 2. O pessoal ficando triste, que achava que o Espírito Santo era pomba agora, por causa da Thalia. Aliás, a pomba, pra quem não sabe, gente, a pomba não, o Espírito Santo. Misericórdia. Espírito Jesus. Santo. Aí eu ia falar, a pomba é alguém. Não, o Espírito Santo é alguém. Exatamente, o Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo é alguém. E se você não... pode se relacionar com E isso. se você não tá entendendo isso, a gente vai fazer um episódio falando sobre ele. Aí eu vou ler aqui, que estamos interrompendo, Salmos 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia para caminhos certos. Ou ele mesmo prometeu, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, eu vejo simplesmente assim: você não precisa fazer nada, que eu já fiz tudo. Entende? Isso é um exemplo perfeito do bom pastor. Tudo que o texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começamos por aí. O nada tenho falta do Senhor é tipo... Ele me basta. Exatamente. Não é que você vai ter tudo, mas o que você precisa não vai faltar. Não é querendo ser duro, não, mas isso é um contexto geral, tá? Porque nada faltará. Não faltará provas, não faltará dificuldades, mas também não faltará vitória. A gente tem que olhar no contexto geral, entendeu? Porque não faltará o renovo das suas forças. Exatamente, porque as pessoas usam esse texto: o Senhor meu pastor e nada me faltará, então tô tranquilo, não vai faltar nada, vai ser só bênção. E não é exatamente assim, porque não é dessa forma que funciona o Evangelho. É a questão de sacrifício. E a partir do momento que você está ali, você aceita Jesus Cristo, você não tem que pensar assim: não, agora eu vou ter só bênção na minha vida. Muito pelo contrário, você tem que pensar em que ser cópia de Cristo. E falando em cópia de Cristo, quando a gente leva assim para as pessoas que são religiosas, elas falam: você está querendo ser Deus. E não é assim, não é desse jeito, né? Devemos ser cópia de Cristo, devemos copiar Cristo em tudo que ele fez. A palavra do Senhor é clara, ele manda a gente ser santo, como ele foi santo, tá, gente? Não adianta você falar bem assim: mas é santo só Deus. Sim, ele consegue ser totalmente santo na sua eficiência, porque ele não tem o corpo corruptível como nós temos. Mas a palavra é clara, isso não dá brecha pra você ficar errando, não. Quando a gente se relaciona com o Senhor, a gente vai ficar parecido com ele. A gente vai ter um bom caráter, a gente vai saber como se comportar, a gente vai ter um bom testemunho. Porque a gente sempre fala aqui que testemunho salva vidas. Salva vidas, exatamente. Às vezes o testemunho, ele fala mais do que um podcast inteiro. Um testemunho fala mais. Testemunho. E o interessante que ele tava falando é que, tipo, não vai faltar a luta. Só que a questão do bom pastor, e tudo gira em volta do bom pastor. Uma ovelha ali no pasto. Tem predadores de volta e o predador vai querer pegar a ovelha. Só que, o que acontece quando o predador vem pegar a ovelha? Vem um bom pastor? O pastor vai e defende ela. Exatamente. Tanto como Davi, exemplo de Davi. Veio o leão e depois veio o urso, tentando devorar a ovelha, e ele com a funda lutou com ele e matou, porque o cara é... O cara é bichão mesmo. De pequena estatura. Ou seja, tipo, não faltou o ataque, mas teve a proteção. É igual com a gente. Não vai faltar o ataque. O inimigo vai tentar atacar. O inimigo vai tentar atacar a sua vida. Só que é aí que entra, Zena, o meu Super Jesus. Que ele protege, cara. Ele, uma coisa, escutem isso e gravem pra você. O inimigo ruge como leão, mas ele não é o leão. Não é o leão, exatamente. Ele vai tentar te atacar, mas é nessa hora que... Por isso... olha, eu não consigo concluir, porque gente, por isso que não tem como andar como ovelha desgarrada. Voltando ao assunto, porque ovelha desgarrada não terá o pastor para proteger. Exatamente. E pessoal, só reformulando aqui, quando a gente fala ser cópia de Cristo, não é ter cabelos longos e ser barbudo, não. Se você quer, tudo bem pra você. Até porque essa imagem que é replicada... Da onde? Essa imagem que é replicada... Aqui, né? Porque a palavra fala que Jesus era de aparência... Chaquei pra fazer xerox de Cristo. Não, se a gente tá falando isso tudo e a pessoa que tá ouvindo entendeu que o cópia de Jesus é ter uma barba e um cabelo comprido... Eu saio agora porque não entendeu nada do que eu tô falando. Mas, pessoal... Acredite, existem pessoas assim, então eu já tô sendo claro, de nada. Aí, voltando ao texto, e fala assim, ele me faz descansar, o Senhor renova as minhas forças, guia-me por caminho certo, ainda que eu ande pelo vale. Gente, é lindo isso,
Porque a palavra do Senhor fala que... Como o Senhor comparou a gente com ovelha? Gente, ovelha... Um animal burro. Calma. É. É um animal Ninguém bobo. aqui, se fosse pra escolher, ninguém aqui Burro, escolheria ser bobo. Ela quis ovelha. dizer Animal bobo. Animal Não, o cara não. O Nossa. bicho não tem presa, não tem garra, Não enxerga bem. não enxerga bem. Ninguém aqui enxerga bem. Todo É mundo redondinho, não tem uma malemolência. Ele é redondinho. A gente é Sabe? ovelha mesmo, ó, tá vendo? Ou seja, é totalmente indefeso. E aí, o que o Senhor A fala? gente é burra assim. Porque tudo o Espírito Santo precisa guiar e conduzir. Uhum. A gente é sonso. Mas, E, cara, o Senhor guia, o Senhor leva pra águas tranquilas. O Senhor, vou dar o exemplo da ovelha. O pastor guia a ovelha até pastos verdejantes. Aí o que a ovelha tem que fazer? Comer. exatamente. Ele guia até o rio. O que ela tem que fazer? Beber da água. Ele livra ela do vale, aonde parece ter a morte. E ela ali tem vida. Ou seja, o Senhor, desde o momento que ele veio ao mundo e morreu pela sua vida, tudo ele já te deu. Exatamente. Quem vê dessa sede jamais terá água. Tipo, o Senhor, tudo ele te deu. E você tem que fazer a sua parte, entendeu? Tipo, É. a palavra tá aqui. Uhum. Leia. Eu tô com ele te deu o alimento, tipo, leia. Uhum. Ele te deu a presença dele pra saciar sua alma. Receba a presença dele. Uhum. Você tá entendendo? Que o bom pastor, ao contrário do mau pastor que só pensa nele, o Senhor pensa em nós. E tudo ele nos dá. A gente só tem que receber. E o único... É só isso. E a sonceira das ovelhas, que somos nós, a gente não recebe. Somos nós. A gente não recebe o que ele já tem dado. É verdade. É interessante você estava falando do vale. Eu lembrei, né? Pra quem não sabe, eu sofri um acidente em 2015. Eu sabia que ele ia falar isso. Só que Depois é vai entrar em engraçado, né? outro Parece assunto. que todo mundo me conhece muito bem, pra quem não sabe. Eu sofri um acidente em 2015 e eu vi o Vale da Morte. Mas ninguém né? conhece ele, pra quem não me conhece. Enfim. Vou falar com detalhes? Não sei. Eu vou falar a experiência que eu tive, né? Certo dia tava eu e meu pai em casa e meu pai recebeu um telefonema de um amigo dele chamando ele para buscar uns peixes, que ele tinha pescado muitos peixes e ele não conseguiria levar todos embora. E aí o que acontece? A gente foi, né, com o carro e tem uma reta, que é uma estrada muito grande, é reta, literalmente reta, Perigosa. que chamam de reta, é a reta do Dick. Que chama de reta, que chama de reta. É, pleonasmo. Uma reta muito reta que chama de reta. Aí nós fomos, né, chegamos lá, pegou um peixe bonitinho, botando no balde, lacrado e tudo mais, e a gente tava voltando, e nessa volta tinha um carro na outra mão, né, em sentido contrário, e esse carro foi se aproximando, e quando ele foi se aproximando, ele começou a fazer zigue-zague, não sei porquê, não sei se o condutor tava embriagado, e meu pai se desesperou, acabando pisando no freio, né, e a gente tava numa velocidade até considerável, e o carro, ele patinou, né, porque brita o solo, e o carro patinou e foi justamente o meu lado, a minha porta no outro carro, e o carro do meu pai capotou e desceu o dique abaixo, né, quem não sabe o que é dique, é como se fosse uma estrada com ladeiras do lado, e foi descendo ladeira e caiu lá embaixo. Nisso que caiu um barulho ensurdecedor, eu olhei pela janela, de cabeça para baixo, né, o carro capotou, e eu vi dois seres muito iluminados. E um deles abaixou e olhou e eu só vi um traço da sobrancelha que era muita luz. E aí o que acontece? Eu acordei em casa. Aí, tive um pesadelo, sonho, não sei o que foi. Só que Onde estou? Estou em Lagoinha. quando eu fui me levantar, pra minha surpresa, eu estava todo arranhado, dilacerado. E eu fiquei assim, não, peraí, o que tá acontecendo? Eu acordei, tive um sonho, Senhor. acordei na minha cama. Senhor! Que pariu! E Eu aí, acho que eu sou a piadista de fundo, gente. Essa é a minha função. Aí eu fui perguntar ao meu pai, né, o que estava acontecendo, porque eu tava tudo machucado. E meu pai, como eu tinha batido a cabeça, eu meio que caí num loop de perguntar várias vezes, mesmo meu pai me respondendo o que estava acontecendo. Aí meu pai falou, olha, ele tem uma parte que ele se estressou e cansou de tanto eu estar perguntando, falou, vai lá na calçada e veja. E eu fui, e e chegando lá, o carro tava destruído, e aí eu parei e pensei, então realmente eu sofri um acidente de carro.
Não foi um sonho. Só que aí, o interessante. Bom, beleza, eu sofri um acidente de carro, né? Só que aqueles caras... Aqueles seres mesmo. Não, Aqueles caras iluminados. ele precisa de 2 anjos pra proteger ele. Esse menino, olha... Aí eu fiquei assim... O que era aqueles seres iluminados? Porque tudo bem que eu sofri um acidente, mas eu me lembro perfeitamente de ter visto, né? E assim, eu me lembro de flashes, né? Eu lembro de uma parte que eu meio que escalei o Dick todo arranhado e olhei pra além. Quando eu olhei... Você saiu antes de... Meu pai me puxou, não saí. Meu pai... Antes da ambulância chegar. Meu pai me arrancou de dentro do carro porque ele tava com Ele medo nem do contou carro. essa parte pra gente, na Do verdade. carro explodir. Estamos ouvindo junto com vocês a história agora. Bem, ó. Depois de anos de amizade. E aí eu olhei assim e eu vi uma escuridão imensa, né? E, cara, é uma sensação de morte. É o Vale da Morte. Era pra mim morrer, né? E mais à frente, né, eu fui tentando processar tudo, né? Que foi um trauma. E teve um dia que eu fui pra igreja e na revelação o Senhor falou que tinha enviado 2 anjos para estar poupando a minha vida, porque era o dia que eu ia morrer. Ele tava na igreja. Ele não sabia o que era anjo. Ele vê 2 ser. O que é isso? O Senhor tem que revelar pra ele que era 2 anjos protegendo. Quem será? Deve ser uma pessoa com roupa iluminada. Uma Brilhando pessoa aqui. diferente. E, cara, a palavra fala assim: por um vale escuro como a morte. Gente, por mais... É como a morte. Ó, entendam uma coisa. Por mais difícil que seja, por mais, assim, desesperador que esteja a situação, só aparece a morte. Não é a morte. Porque a morte... se você tá debaixo das mãos do Senhor, a morte não toca em você. Entende? Tipo, não adianta o espírito da morte vir tocar em você, porque... Existe um propósito, né? Que a legalidade é do Senhor. A legalidade... Um propósito não. Só se a pessoa se afastou totalmente do Senhor e deu legalidade pro inimigo vir. Mas se você tá debaixo da mão do Senhor, às vezes só parece que a gente vai morrer, mas não vai morrer. Parece que a morte tá batendo na sua porta, mas ela não pode encostar em você. É aquilo, né, que eu já ouvi das pregadoras Camila e Gabriela. Se estiver ouvindo. Oi, eu amo vocês. Com certeza, eu tava ouvindo assim. Vou até deixar um like. Um like. O inimigo, ele faz... Como é que ele faz? Não sei. Não, Ele faz desse jeito assim. Ele faz planos. Mas tá. quem decreta o final é o Senhor. Ele pode fazer o que ele quiser, mas quem decreta o final é o Senhor. Engraçado. Ele faz plano e cai na sataneira. Pronto, tô dando vários exemplos de vários pastores aqui agora. Oi, tudo bem? Eu sei que você tá assistindo. Assistindo. Ouvindo. Não, no YouTube também vai aparecer. Perdoa nossa ignorância. Agora tem que explicar o que é sataneiro pro pessoal. No próximo episódio, explicaremos melhor. Vou deixar o mistério suspense, né? Sobre as ovelhas que são feridas pelos meus pastores, às vezes o Senhor nos coloca no deserto. Às vezes não é tipo, o meu pastor, às vezes é o Senhor que nos coloca. E às vezes as pessoas olham assim, por quê? Por que essa pessoa tá passando tudo isso? Ela não é crente, ela não serve ao Senhor, ela não tem relacionamento. Eles vão achar que a gente tá fazendo alguma coisa errada, mas o Senhor coloca a gente no deserto pra forjar a gente, pra forjar o nosso caráter, pra gente ser parecido com Jesus. Tem um processo. A gente tem que passar pela dor, a gente tem que passar cada processo, não pular as etapas. E é nisso o Senhor vai nos forjando. E tem a questão, quando é o Senhor que te leva pro deserto, o pastor, ele conhece os pastos. O galo, olha, gente, tá na hora, hein? Tá na hora de acordar, hein, galera? O pastor, ele conhece o deserto. Ele conhece aonde ele leva as ovelhas dele. E quando é o pastor que leva, ele vai saber te guiar. Se você foi levado pro deserto pelo Senhor, o Senhor, ele vai saber te guiar. Ele vai estar com você. E ele vai te instruir a forma certa
para você passar pelo deserto e ser aprovado no deserto. Agora, quando você entra no deserto sozinho, você fica ali rodando. Não sai. Você não sai, e se sai, você sai muito machucado. Porque quando a ovelha entra no deserto com o pastor, ela tem o cuidado do pastor. Se machucar, ela vai ser cuidada pelo pastor. Ele vai carregar ela se ela se machucar em tudo. Fora que o Senhor, ele supre toda necessidade. Exatamente. No meio do deserto. Toda dificuldade que a gente tiver, ele vai suprir com todas elas. Pra você que tá escutando esse podcast, esse episódio, e tá afastado por causa de uma briga, sei lá, com algum irmão da igreja ou com o mesmo pastor. Maus pastores. Não vou te aconselhar, volta pra sua igreja, mas perdoe, né? É importante você perdoar, porque senão você não vai conseguir sair daí ou ser guiado pelo Espírito Santo para outra igreja que seja. Perdoe o pastor, reconheça que ele é um ser humano também, né? Também é uma ovelha. Também é uma ovelha. E que peça a orientação do Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele sabe a sua necessidade, ele sabe como você vai agir, entendeu? Peça a orientação do Espírito Santo, que ele vai te ligar, te guiar. E depois de perdoar, receba a orientação do bom pastor. Comece a ser guiado pelo bom pastor. Isso fica muito, tipo, a pessoa me feriu e eu tenho que perdoar essa pessoa. Mas quando a gente libera o perdão que vem de dentro, o perdão que o Senhor nos ajude a perdoar, né? A gente fica leve. Nós somos sarados. Não é porque a pessoa merece ser perdoada. A gente também não merece ser perdoado, né? Porque o Senhor nos perdoa sempre. Mas quando a gente libera o perdão, a gente que tira uma carga das nossas costas. E a gente, tipo assim, a falta de perdão, ela atrapalha o lugar do Espírito Santo. Porque nós somos templo do Espírito Santo, então a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, não cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor. Então, tipo, até o perdão não é sobre você, eu tenho que perdoar. O perdão é sobre Ele. Porque Ele nos perdoou. Porque uma frase que eu tava vendo uma pregação do Douglas, do Jesus Cop. A gente tem tanta referência. Vai pegando essas chaves, irmãos. Jesus nunca pede algo que Ele não tenha feito por nós antes. Então, Ele nos perdoou antes. E é por isso que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. E o importante disso tudo que vocês falaram, né, é entender que tem que ter um relacionamento. Existe um relacionamento, né? O bom pastor é Jesus Cristo, né? A gente tem o nosso pastor, que a gente tem que respeitar, a gente tem que amar também. Mas o nosso principal pastor é Jesus Cristo. O que acontece? A gente não pode ser dependente daquele pastor ser humano. Tudo bem que ele está ali para apacentar as ovelhas, para cuidar. Sim, é o papel dele, mas a gente não pode se tornar, né, assim, dependente espiritual, né? Eu preciso de uma bênção, eu vou pedir pro meu pastor orar para mim porque vai vir a bênção, porque eu não consigo ter relação com meu pai direto, mas eu vou pedir o pastor que ele consegue. Entendeu? A gente não pode ter pontes, né? Tipo, aquela pessoa é uma ponte, Deus fala com ela, então eu vou pedir para ela orar para mim porque Deus vai falar comigo também. Nós temos que buscar um relacionamento pessoal com Deus, né? Porque existe um relacionamento pessoal, cada um tem que buscar um relacionamento pessoal. Até porque o único intermediador é o Senhor Jesus. Exatamente. Ele rasgou o véu. Por causa dele, a gente tem direto acesso ao Pai. E aí tá a importância de você buscar um relacionamento com Deus, relacionamento pessoal, né? Porque o que acontece? Eu vou usar um exemplo assim, que foi falar de uma forma e eu fiz como é que se diz? O meu jeito, né, de falar. É como que uma fogueira, né? Se você pôr a mão numa fogueira, provavelmente sua mão vai queimar. Para sua mão não queimar nessa fogueira, no mínimo sua mão tem que ser da mesma matéria que o fogo, ser fogo. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele é santo, ele é totalmente santo. Para você ouvir a voz de Deus, para você ter um relacionamento com ele, no mínimo você tem que estar em santidade. E, mas então você está falando que para mim ser santo é impossível em terra. A gente só vai ser completamente santo quando Jesus voltar e quando o nosso corpo for transformado, quando a gente estiver na eternidade.
aqui na Terra a gente existe a possibilidade de a gente estar em santidade. Tá, mas qual a diferença? O que isso faz diferente, estar em santidade ou não? A santidade, ela não tira o nosso pecado. O pecado é característica que a gente herdou do Éden, não adianta. A gente só vai perder ele quando a gente estiver na eternidade. Mas a santidade, ela bloqueia o poder do pecado sobre nós. O que é bloquear o poder do pecado sobre nós? Ou seja, eu vou ali fazer uma coisa que eu sei que não agrada a Deus, mas o nível de santidade me impede de fazer aquilo. Porque eu sei que não agrada a Deus. Eu não estou preocupado em me agradar, mas eu vou desagradar meu pai e isso seria horrível. Eu ia perder o contato. Exatamente. O relacionamento, entendeu? E se torna mais importante você estar em contato com Deus do que as práticas pecaminosas, entendeu? E isso é muito importante também, né? Entender o que é santidade e como a gente deve buscar a santidade. É uma via de mão dupla. Ele deu a vida por você, ele ama você, ele quer se relacionar com você e você também tem que querer se relacionar com o seu bom pastor. O objetivo principal do relacionamento não é o que muita da religião fala hoje. Você não pode pecar para você não ir pro inferno. Você não pode fazer tal coisa para você não ser castigado. Não. Isso é igual... É pôr medo na pessoa. Exatamente. É igual eu falar bem assim, eu sou amiga da Thalia, porque senão ela vai sair por aí falando mal de mim, vai contar todos os meus posts e vai ficar fofocando mal de mim. Isso é um péssimo relacionamento. Tipo, que bosta de amizade é essa? E não é assim que o Senhor quer por você, não é por pressão que você vai se relacionar com o Senhor. É porque você quer, é porque é agradável, é porque você ama Ele e você entendeu que não há amor como o amor do Senhor. E é este Senhor que a gente quer apresentar para você hoje. O pastor que guia você, o pastor que te leva a passos verdejantes. Por mais que você entre num vale, você vai ter o direcionar dele, vai ter o suprir dele, vai ter o carinho dele. Não importa a situação que você está, você vai ter a direção do Senhor. Você está errado agora, Ele vai te direcionar, Ele vai te amar e vai te corrigir da forma certa. Não estou falando que Ele vai te deixar você fazer as coisas erradas. Não! O Senhor, Ele corrige, mas Ele corrige em amor. Ele corrige porque Ele te ama. E este é o pastor que a gente quer apresentar para vocês. Não é o mau pastor, igual o primeiro texto falou. Este é o bom pastor. A gente não obedece por medo de ir pro inferno. Porque, ai meu Deus, vou pro inferno, então eu tenho que obedecer. Ou, ai meu Deus, eu tenho que ir pro céu, então eu vou obedecer. A gente obedece pra não desapontar o coração do nosso Pai. Porque a gente ama Ele, então é bom obedecer. A gente não quer ver ele triste. A gente não quer ver alguém que a gente ama triste. Engraçado. Usando o que a Thalia falou, é igual o José do Egito, né? Quando a esposa do senhor dele veio tentar persuadir ele, seduzir ele. Seduzir. E engraçado que ele falou, não vou fazer não, porque eu não quero. Ele falou, bom, não tem ninguém vendo, tudo bem, mas meu Deus, sabe? Eu não quero desagradar o meu Deus. Né? Honrar o Senhor até quando não tiver ninguém vendo. Exatamente. Porque às vezes as pessoas, tem ninguém vendo, eu posso pecar à vontade. Ó, tá muito enganado, Deus tá vendo tudo. Mas então você tá dizendo que Deus tá ali, tá me julgando. Não, você tá desagradando a Deus, cara. Vamos ser justos, né? Deus ama todos. Independente do pecado, Deus ama todos. Mas Ele não se agrada de todos. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio. Espero que gostem. Espero que, através do que a gente falou aqui, o Senhor possa alcançar o seu coração. Que você possa estar sendo abençoado. E que possa ser meio de graça na sua vida. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Vocês também podem se pedir, pessoal. Eu quero responder a piada. Você é o pastor? É um bom pastor? Agora diga você é um bom pastor? Siga as nossas redes sociais. No Instagram, quem é este? E no YouTube, aquele que não... Você conhece alguém que prefere ouvir o podcast no YouTube? Nós também temos nosso canal no YouTube e o áudio vai estar lá para você também, se você quiser assistir de novo ou mandar para alguém. É bom que lá você vai poder comentar aquilo que você achou, a experiência que você teve com o nosso episódio de hoje. E curte lá, se inscreve, por favor. Shalom! Tchau, galera. Tchau!